Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Deus, nós te louvamos, Pai, por essa noite, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui, a Tua presença é maravilhosa nesse lugar, e o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, Pai. Que essa palavra, Pai, venha penetrar os nossos corações. E se tem algo errado que estamos vivendo e que precisamos mudar, que esse seja o dia, Senhor, que realmente nós possamos sair daqui transformados, Senhor, com a nossa vida transformada de Ti, para que nós possamos viver a Tua perfeita vontade para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, Paulo, ele nos ensina que Deus, Ele tem uma perfeita vontade para nós. Amém? Quantos querem viver essa perfeita vontade de Deus? Glória a Deus. Deus tem algo perfeito para nós. Deus tem algo especial para nós. Deus tem grandes coisas para nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas o que me chama a atenção nesse texto, o que me leva a querer ministrar sobre esse texto, é o comecinho desse versículo que nós lemos. Porque existe uma perfeita vontade de Deus. Mas nesse texto nós podemos ver uma condição para vivermos a perfeita vontade de Deus. Está muito clara nesse texto a condição para você viver a perfeita vontade de Deus. Se você quer viver aquilo que é perfeito de Deus para a sua vida, existe uma condição. E a condição está no começo desse texto, que nós lemos, que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se conformar com esse século e ter a nossa mente transformada, para que possamos viver a perfeita vontade de Deus. Essa é a condição que o apóstolo Paulo nos ensina. Sermos transformados, temos o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa mente transformados, para vivermos a perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando sobre santidade. Está falando sobre mudança de conduta, está falando sobre vivermos diferente daquilo que o mundo vive, sermos diferentes do mundo. Estamos falando sobre santidade, ou seja, para você viver aquilo que é perfeito de Deus para a sua vida, meu irmão, porque Deus tem algo perfeito para a sua vida, porque Deus ele tem uma história para você, porque Deus tem uma vontade que é perfeita para a sua vida. A condição para isso é a santidade. A condição para isso é viver fora do padrão do mundo, é viver um outro padrão. A condição para isso é termos a nossa conduta transformada, nossa mente transformada por Deus. O nosso Deus é um Deus santo, e a santidade de Deus preserva a humanidade. A santidade de Deus sustenta o universo. Se não fosse pela santidade de Deus, hoje nós não estaríamos aqui. É a sua santidade que preserva a nossa vida, que sustenta esse universo. E nós fomos chamados por um Deus santo para sermos também um povo santo. Fomos chamados por um Deus santo para sermos um povo santo. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês, dentro desse assunto tão importante, tão essencial, pregado há milhares e milhares de anos, mas talvez nós nunca vivemos um padrão de tanta imoralidade, talvez, isso na minha opinião, como nos nossos dias. E não estou falando somente fora da igreja, mas a imoralidade, o pecado, o mundanismo tem tentado entrar até mesmo na porta, tem tentado entrar até mesmo dentro da igreja, e por aí vai. Nós precisamos ser santos. E existem duas atitudes que eu separei para vocês, atitudes que são essenciais para termos uma vida santa. E essas atitudes são atitudes que dependem do homem, são atitudes que dependem de nós. Porque o que Deus precisava fazer para você ser santo, para você ter uma vida santa diante dele, Ele fez. A santidade já é uma opção sua. Você já pode viver uma vida santa. O que você dependia de Deus, Deus já te deu. E Deus te dá todos os dias, porque a Bíblia fala que Deus sempre providencia o escape. E a forma de vivermos uma vida santa foi aquilo que Ele fez por nós naquela cruz.
Ali nós temos o poder para ter uma vida santa. Mas existem várias atitudes, mas eu separei duas, que são essenciais, que dependem de nós, que precisamos ter para ter uma vida santa. A primeira atitude está nesse texto que nós lemos, nós podemos entender nesse texto. A santidade requer uma convicção de quem nós éramos antes de Cristo e de quem nós somos após a obra de Cristo. Repetindo, primeiro, santidade requer uma convicção de quem você era antes de Cristo e quem você é agora após Cristo. Todos nós temos um antes e um depois de Cristo. Não é só no calendário, não é só no universo, mas você também, existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. O João tem o João antes de Cristo e o João depois de Cristo. O Tiago tem o Tiago antes de Cristo e o Tiago depois de Cristo. Mas a primeira coisa que precisa ser transformada na nossa conversão, quando nós conhecemos a Deus, quando nós optamos para ter uma vida diante de Deus, é a nossa mente. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa que precisa ser mudada em nós para termos uma vida santa é a nossa mente. Ou seja, a nossa convicção de quem éramos e quem somos agora. Quem você era e quem você é agora. Sabe, eu acredito, pessoalmente, que uma das coisas mais marcantes que aconteceu no universo, durante todos esses anos que o universo existe, que Deus criou o mundo, uma das coisas mais angustiantes e tristes foi a escravidão. A escravidão. Homens e mulheres que deveriam ser livres e viver a sua liberdade, vivendo como escravos. Eu nunca ouvi falar de nada tão injusto e repulsivo como isso. E todos nós, embora nós não vivemos nesse tempo, mas todos nós ouvimos falar, ouvimos filmes, ouvimos histórias, lemos livros ou novelas que contam sobre a escravidão. E com certeza quando você vê aqueles homens trabalhando para não ganhar nada como escravos, sendo maltratados, sendo amaldiçoados, você fica angustiado com aquilo, você fica triste com aquela situação. Não existe nada tão repulsivo como a escravidão, isso é desumano. E nos Estados Unidos, eu separei aqui sobre os Estados Unidos, eu achei interessante, eu li num livro, essa história do livro Despertar da Graça, do Charles Swindoll. Nos Estados Unidos, foi necessário um presidente muito corajoso para lutar pelo fim da escravidão. Os maiores investidores, os homens mais poderosos, os homens mais influentes e ricos eram de acordo com a escravidão. E eles não eram apenas de acordo, mas eles usufruíram da escravidão. Eles também tiravam o seu pão da escravidão. E era preciso um presidente muito corajoso, a ponto de lutar e de se opor a todos esses homens. E para o 16º presidente reeleito dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, era estranho que qualquer homem ousasse pedir ajuda de Deus para tirar o seu pão do suor da face dos outros. Lincoln não se conformava com isso, com os homens pedindo ajuda de Deus para tirar o pão de cada dia do suor da face dos outros. E esse homem estava disposto a não somente lutar contra isso, mas a morrer por isso. E finalmente, com a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, a escravidão foi legalmente abolida. A partir dessa ocasião, os escravos de toda a América estavam oficialmente livres. Finalmente. Aquele homem lutou contra isso, aquele homem morreu por esta causa. E nesse momento, com essa 13ª emenda, aqueles homens estavam livres. Aqueles homens que antes eram escravos e viviam sob o jugo da escravidão, agora tinham liberdade para fazer o que quiserem da sua vida, para trabalhar e ganhar dinheiro por aquilo, e comprar e adquirirem propriedades, e comprar comida para os seus filhos, e viverem a sua vida debaixo da liberdade. Afinal, a liberdade é o bem maior de todo humano, todo ser humano quer ter liberdade, insiste por liberdade. E esses homens agora foram livres. Sabe, gente, mas algo muito estranho aconteceu. Algo que ninguém imaginava aconteceu. Algo muito triste aconteceu nessa história. Porque uma grande parte dos escravos, daqueles homens que eram escravos, que viviam como escravos, eles escolheram, mesmo depois de serem emancipados, mesmo depois de, pela causa de Lincoln, terem sido livres,
e escolheram continuar vivendo como escravos. Isso é real, isso aconteceu. Esses homens que agora tinham liberdade para viver a sua vida, eles optaram por continuarem, não todos, mas uma grande parte, por continuarem a viver como escravos. Isso é trágico, isso é triste, isso é deprimente. Uma guerra foi travada, um presidente foi assassinado, homens e mulheres e crianças que antes eram escravas, foram legalmente emancipadas, foram legalmente livres, todavia, muitos continuaram com medo e vivendo debaixo da escravidão. Eu não sei se eles escolheram isso devido, de repente, ao medo da mudança, ou de repente eles pensavam que aquele era o destino deles, que por eles terem nascido daquela cor, por causa da escravidão, aquele era o destino deles. Eu não sei o que levou eles, o que levou esses homens a terem escolhido continuar vivendo como escravos, mas muitos continuaram vivendo como escravos. Sabe, meu irmão, isso é como dar um presente e não ser aceito. É como se você desse um presente, mas não um simples presente, um presente que custasse a sua vida. Você morreu para dar aquele presente, e a pessoa não aceitou aquele presente. Mas se você acha isso triste, eu tenho algo mais triste ainda para te contar, meu irmão, mas que não diz respeito a homens de outras épocas, mas que diz respeito a cristãos da nossa época. Embora o nosso cristão, o nosso Cristo, embora o nosso Salvador, o nosso grande emancipador, tenha lutado e entregue a sua vida por nós, e morreu naquela cruz, muitos cristãos optaram e continuam a viver como escravos. Muito mais triste do que a escravidão naquela época, é a escravidão que existe nos nossos dias. E o que nós somos agora? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, você não precisa abrir, capítulo 2, versículo 9, que nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós somos agora. Antes nós vivíamos debaixo do pecado. Antes de Cristo, você não tinha força para lutar contra a imoralidade. Você vivia como escravo da tua carne, escravo do teu eu, escravo dos teus desejos pecaminosos. Mas agora, depois de Cristo, meu irmão, a Bíblia fala que você, eu e você, nós, somos uma nação santa. Amém? A Bíblia não está mentindo, não, isso não é mentira, é real, isso não é uma hipérbole, é verdade. Nós somos uma nação santa. Nós fazemos parte de uma nação que foi chamada para ser santa. Isso é o que precisa mudar na nossa mente, a nossa convicção de quem éramos e quem somos. Antes vivíamos debaixo do pecado, éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres do pecado. Antes nós vivíamos condenados por causa do nosso pecado, hoje nós fomos salvos, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós somos livres e fomos chamados para viver essa liberdade. Antes de se conhecer a Cristo, vivia como os escravos e agora não somos mais. Agora nós somos chamados para viver essa liberdade. Sabe, Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos desfrutar do gosto e do prazer da liberdade. Para que o pecado não tivesse mais força, o pecado não mais dominasse os nossos sentimentos, as nossas mãos não mais nos sufocassem. Cristo nos libertou. Eu gosto muito do capítulo 6 de Romanos, você não precisa abrir, mas o capítulo todo, Paulo, ele faz um paralelo entre a morte de Cristo, entre a vitória de Cristo sobre a morte e a vitória do cristão sobre o pecado. E se você parafrasear todo o capítulo 6 de Romanos, você vai entender que Paulo ele está dizendo assim: assim como a morte não teve domínio sobre Cristo, pois Cristo ressuscitou, assim também o pecado não tem domínio sobre nós. Esse é um resumo do capítulo 6, Paulo dizendo, a morte não teve domínio sobre Cristo, assim também o pecado não tem domínio sobre nós. Assim como Cristo venceu a morte, através dessa morte de Cristo e da sua ressurreição, assim também nós podemos viver livres do pecado. Assim também nós podemos vencer o pecado. A ressurreição foi o ato crucial da vitória de Cristo sobre Satanás. Ao ressuscitar,
Deus, Ele disse com efeito: vocês são livres, vocês não precisam mais viver presos ao pecado. Eu venci a morte, agora vocês podem vencer o pecado. Paulo nos ensina isso de forma muito clara. Sabe, e às vezes eu imagino Deus olhando para nós, e olhando para a imoralidade que muitas vezes existe. Infelizmente, muitos cristãos, o pecado que muitas vezes tenta dominar os cristãos. Eu imagino Deus, eu imagino o sentimento de Deus em relação a isso. Eu imagino Deus dizendo: você não precisa mais disso, eu morri por você. Você não precisa mais acordar como um fracassado, eu morri por você naquela cruz. Você não está mais algemado ao pecado, eu te libertei das algemas do pecado. Eu imagino o sentimento de Deus quanto a isso, porque Ele morreu por nós numa cruz, Ele sofreu por nós, Ele foi cuspido por nós, Ele foi afligido por nós, Ele ressuscitou, e hoje nós temos liberdade, e muitos continuam e escolhem continuar vivendo como escravos. Você é livre em nome de Jesus, amém? Você pode dizer isso para o irmão ao seu lado? Você é livre. Glória a Deus. Sabe, o grande problema é que muitas vezes nós focalizamos tanto o pecado que nós já nos preparamos para o fracasso. Nós focalizamos tanto que somos pecadores e que herdamos uma natureza pecaminosa, e isso é verdade, eu vou explicar melhor isso, mas muitas vezes nós focalizamos tanto que vamos pecar, que nós já nos preparamos para pecar. É como se um irmão dissesse para o outro: olha, meu irmão, é o seguinte, você vai pecar todos os dias, e você tem que decorar aquele versículo, está lá em 1 João 9, que diz: confessa o teu pecado a Deus, Ele vai te perdoar. E toda vez que você pecar, você confessa. Pecou, confessa. Pecou, confessa. Aquele irmão diz, esse é o principal versículo. Você vai pecar, você confessa. Vai pecar, você confessa. E assim vai, a sua vida vai ser assim. Nós focalizamos tanto que vamos pecar, que já nos preparamos para pecar. É a mesma coisa, meu irmão. Você que é pai, o seu filho acabou de fazer 18 anos, o seu filho tirou a carta, o seu filho chega com a carta na sua casa, você dá a chave do carro para ele e diz assim: filhão, vai passear, está aqui o carro. Está aqui a chave do carro, vai andar aí com o pessoal da igreja, vai para o culto de jovens, mas é o seguinte, filho, aqui também está o telefone do seguro, e aqui também está o telefone da ambulância. Você vai sofrer um grande acidente, e depois de você sofrer esse terrível acidente, você liga para esse telefone. Alguém faz isso, gente? Ninguém faz isso. E por que nós fazemos isso em relação ao pecado? Nós focalizamos tanto que vamos pecar, e muitas vezes já nos preparamos para pecar. Muitas vezes já estamos preparados para o fracasso, meu irmão. O pecado é um fracasso na nossa vida. Eu não estou falando que você jamais vai pecar na sua vida. Mas nós, como cristãos, nós podemos sim ter uma vida santa. Nós podemos sim viver um dia sem pecar, 2 dias sem pecar, dias sem o pecado, meu irmão. Nós fomos livres por Cristo. O pecado na vida de um cristão, a diferença é que o pecado na vida de um cristão não é uma prática, não é um cotidiano, mas são pequenos acidentes que acontecem no percurso da vida. São exceções que acontecem no percurso da vida, meu irmão. Eu não estou falando que você jamais vai pecar. Talvez você venha pecar, mas lembre-se disso. O pecado na vida de um cristão são acidentes que acontecem no percurso da vida. Mas nós fomos chamados sim, para termos uma vida santa, para vivermos dias de santidade em nome de Jesus. Você é livre, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos tomar posse do que Cristo fez por nós naquela cruz. Não é história minha não, é história da palavra de Deus. Ele nos libertou. Nós precisamos dizer não ao velho homem, pararmos de desfrutar do velho homem, porque o velho homem já morreu, meu irmão, e muitas vezes nós ainda estamos desfrutando do velho homem. Eu gosto muito de uma história, que eu li num livro, eu não lembro qual livro foi, não lembro o autor que foi, a história de um casal, um homem e uma mulher, que eles se conheceram no colegial, eles se apaixonaram, e poucos anos depois, acho que eu já até contei essa história em um outro momento aqui, poucos anos depois eles se casaram, se apaixonaram e se casaram. Eles viveram anos e anos juntos, casados, eles eram felizes, eles tinham suas dificuldades, tinham suas brigas, suas discussões, desentendimento, mas eram felizes. E a história diz que certo dia, aquele homem faleceu, aquele homem morreu. E gente, aquela mulher,
ela não conformada com a morte do seu amor, do seu marido, ela não se conformou com a sua morte, sabe o que ela fez? Ela embalsamou aquele corpo, colocou aquele corpo daquele homem dentro de uma redoma de vidro e colocou na sala da sua casa. E todo dia que ela chegava na sua casa pela manhã, que ela acordava, ela entrava na sala, ela piscava para aquele velho homem, para aquele seu marido que estava morto, e dava um oi, dava um bom dia. Bom dia, John. Bom dia, meu amor. Passaram-se anos e essa foi a atitude daquela mulher. Aquele homem morreu, mas não conformada com aquilo, ela ainda desfrutava da presença daquele velho homem. Muitos anos depois, aquela mulher resolveu viajar. Naquela viagem, ela encontrou um novo homem. Ela se apaixonou novamente. E naquela viagem, eu sei que foi um pouco rápido, mas é apenas uma história. Eles se casaram. E eles emendaram aquela viagem direto para a lua de mel. Estavam felizes. Aquela mulher estava feliz novamente. Quando eles voltaram da lua de mel, eles iam morar na casa daquela mulher. Quando estavam prestes a entrar naquela casa, aquele marido pensou naquelas filmes, igual você já fez, talvez, quando se casou. Ele pensou, bom, vou pegar essa mulher no meu colo agora. Né? Quantos homens já fizeram isso? Já fez, né? Eu também já fiz um pouquinho, eu tentei. Você pega ali, logo pensou, bom, agora eu vou pegar, vou carregar essa mulher no meu colo, vou chutar a porta. Aquela cena de filme, né, gente? Que na vida real nunca dá tão certo, né? A mulher bate a cabeça, tal, e assim vai. Foi o que acontece. Aconteceu mais ou menos aí, não aguentei muito não. E aquela é magrinha, viu, gente? Minha esposa é magrinha, mas não aguentei. E ele pensou assim, bom, vou carregar minha mulher e vou entrar no nosso lar, no nosso ninho de amor. Ai, que delícia. Vamos viver a nossa vida toda aqui nessa terra, desfrutando desse amor. Ele pegou aquela mulher no colo, chutou aquela porta, todo feliz com sorridente. Todo feliz e sorridente. E o que aconteceu? Ele viu aquele corpo. Eu não sei o que ele fez, eu acho que ele deve ter largado aquela mulher, a mulher deve ter caído, imagino eu. Mas aquele homem ficou desesperado com aquilo, quando ele viu aquele corpo daquele homem na sala daquela mulher. Que coisa estranha é essa, gente? Imagina, você entra na tua casa, numa casa nova e tem um homem morto, um defunto, embalsamado dentro de uma redoma de vidro, sentado. E aquele homem ficou assustado com aquilo, perguntou para a mulher, e a mulher explicou, olha, é meu ex-marido, prazer, ex-marido. Ele morreu e eu não conformada com isso, eu resolvi fazer isso, porque eu não me conformei com a sua morte. E aí aquele novo homem, ele ajudou a sua esposa a enterrar aquele velho homem. Sabe, é uma história engraçada, eu acredito que não seja real. Embora seja engraçada, é um pouco triste. Porque muitos cristãos, em nossos dias, agem como essa mulher. Embora o velho homem morreu, muitos cristãos ainda guardam o velho homem dentro de uma caixa. E muitas vezes no dia a dia, ainda desfrutam um pouquinho daquilo que é velho e daquilo que está morto. Quando na verdade Deus tem um novo para você, meu irmão. Deus tem um amor novo, Deus tem uma história nova para você, e você está desfrutando muitas vezes daquilo que é velho e deveria estar enterrado. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplaudir a Deus, aleluia. Sabe, nós vivemos como se o nosso velho homem ainda estivesse vivo, mas ele está morto, meu irmão. Pare de desfrutar da presença do velho homem, ele morreu. E que nessa noite, em nome de Jesus, seja uma noite de enterrar o velho homem. Se até hoje você desfrutava um pouquinho daquilo que era velho, daquilo que você fazia antes de conhecer a Deus, da imoralidade do antes de Cristo, que nessa noite você enterre isso em nome de Jesus, para viver o novo de Deus, pois Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo perfeito, Deus tem uma vontade perfeita, e você está satisfeito com o que é podre, o que é defunto e o que é velho, e estamos deixando de viver o novo para viver o velho, meu irmão. Tem muito cristão que vive nessa vida porque está conformado com isso, e acha que é o destino da vida dele viver nessa podridão do pecado. Está satisfeito com aquilo que já tem de Deus, e meu irmão, Deus tem muito mais para você. E nós não estamos nos contentamos com tão pouco muitas vezes. Deus tem algo novo para você em nome de Jesus. Segunda atitude, eu não quero demorar, que deve partir do homem para ter uma vida santa, é disposição para lutar, é luta incansável, é uma atitude. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 9, versículo 26, Paulo ele escreveu,
Assim corro não sem meta, assim luto não como dando golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão. No versículo seguinte ele diz, para que eu, que tenho pregado a muitos, não seja reprovado. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão. O que é esmurrar o corpo? Paulo está falando sobre uma atitude de abnegação. Paulo está falando sobre moer os meus desejos. Eu moo a minha carne, eu esmurro o meu corpo. Eu abnego os meus desejos. Eu não sei se eu falei certo essa palavra. Eu largo, eu esmurro os meus desejos, a minha carne, o meu eu. Eu esmurro o meu corpo, é isso que Paulo está dizendo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está ensinando uma atitude de domínio. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, ou seja, quem manda aqui, meu irmão, não é o meu corpo, não é minha carne, quem manda aqui é Deus na minha vida. Paulo está dizendo isso, eu reduzo o meu corpo à escravidão. O escravo aqui não sou eu, o escravo aqui não sou eu, o escravo aqui é minha carne, eu mando na minha carne. Quem manda aqui é Deus na minha vida e não a minha carne. Paulo está dizendo sobre isso, uma atitude de domínio sobre o corpo. E você, meu irmão, quem manda nas suas atitudes? Quem manda quando você é tentado? É o teu eu? É a tua carne? Ou é Deus na sua vida? Ou é a sua consciência cristã? Ou é a sua consciência sobre Deus? Quem manda em você? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Se nós queremos ter uma vida santa, meu irmão, nós precisamos estar dispostos a lutar. Vida cristã implica combate. A vida cristã, meu irmão, é uma luta incansável. Disposição para lutar, atitude, é isso que nós precisamos. Se nós queremos usufruir do que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos lutar. A proposta de Deus para nós é uma proposta de parceria. Ou seja, meu irmão, Deus quer te abençoar. Deus quer te levar a viver a perfeita vontade dEle. Deus tem grandes coisas para isso. Mas para viver isso, você precisa lutar. A proposta de Deus é uma parceria. E nós podemos ver essa parceria entre Deus e o homem. Não estou falando que nós somos parceiros de Deus, tá? Não me entenda mal. Mas a proposta de Deus é um trabalho conjunto com o homem, muitas vezes. Eu vou te abençoar, mas para isso você vai ter que lutar. E esse texto que nós começamos em Romanos 12, é isso que está falando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma perfeita, mas para você viver a perfeita, tem uma condição. Você precisa ser transformado. Você precisa lutar. Você precisa estar disposto a lutar. Como o pastor Newton sempre cita, não há vitória sem lutas. Não há pódio sem lágrimas. Precisamos lutar. E nós podemos ver isso muito claramente no povo de Israel, quando estava em Cades Barneia. A palavra de Deus diz que quando Moisés estava com aquele povo em Cades Barneia, Moisés ele ordenou 12 espias, um de cada tribo. E eles foram espiar a terra de Canaã. Lembre-se, gente, que aquela terra era uma promessa. Ou seja, Deus já havia determinado que daria aquela terra. Eu não sei porque o homem teve tanto medo de entrar naquela terra. Deus já disse sim, já tinha dito sim. Aqueles 12 espias vão espiar aquela terra. 10 voltaram com um relatório totalmente negativo. Chegaram para Moisés e disseram, Moisés, a terra é boa, mas os caras lá são grandes, meu. Nós vamos morrer, nós vamos ser enterrados no meio do deserto. Mas 2, Josué e Caleb, voltaram com um relatório diferente. Chegaram para Moisés e disseram, Moisés, vamos em frente. Os caras podem ser grandes, né, mudando a história, parafraseando, a terra é boa, os caras podem ser grandes, mas se Deus é por nós, né, parafraseando, quem será por nós? Não foi isso que ele disse. Mas Deus é conosco, vamos na frente, vamos em frente, vamos lutar, Deus vai nos dar a terra. E eles foram? Não foram. Sabe por quê? Não estavam dispostos a lutar. Eles não entendiam que a proposta de Deus é uma parceria. Deus vai dar a terra, mas para isso você vai ter que lutar para conquistar, meu irmão. Josué e Caleb não, eles estavam dispostos. Vamos lutar. Se Deus prometeu a terra, se a terra é nossa, vamos lutar, porque nós vamos conquistar essa terra. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que existe uma promessa. E existe também uma promessa de Deus para a sua vida. E sabe, meu irmão, a promessa de Deus para a sua vida, talvez você ainda não está experimentando,
Talvez ainda você não consegue nem sentir o cheiro dessa promessa, mas ela já está pronta. A mesa com a promessa de Deus na sua vida já está preparada, meu irmão. Mas entre você e a mesa, existem uma terra que precisa ser conquistada. E existem inimigos que precisam ser derrotados. A promessa não nos imune da luta. Você quer a promessa, mas existe uma condição de luta por isso. E o povo de Israel entrou na terra de Canaã, conquistaram a terra de Canaã, receberam a promessa de Deus, mas tiveram que lutar durante 7 anos para isso. Deus tem uma promessa para a sua vida, mas se você quer viver a promessa de Deus para a sua vida, eu vim aqui para te dizer isso, meu irmão, você precisa lutar. Esteja disposto a lutar, porque Deus tem mais para a sua vida em nome de Jesus. Deus tem muito mais para a sua vida, esse é só o começo. Sabe, a minha oração é que Deus levante dentre nós homens como Josué e Caleb, homens e mulheres com uma espada na mão, dispostos a lutar, homens e mulheres de atitude, para ter uma vida em santidade. Santidade requer atitude, santidade requer disposição. Santidade, assim como Paulo diz, requer moer a carne e reduzir o nosso corpo à escravidão. Sabe, meu irmão, eu vim aqui para te dizer que você não precisa mais acordar pela manhã como um fracassado e pensar, hoje é mais um dia de derrota, hoje é mais um dia que a carne vai me vencer, hoje é mais um dia que os meus desejos vão me consumir. Não, em Cristo, através de Cristo, você pode acordar pela manhã e dizer, hoje é mais um dia de vitória, é mais um dia que eu vou vencer o pecado, é mais um dia que eu vou vencer a minha carne, é mais um dia que eu vou vencer as tentações, é mais um dia que eu vou viver a perfeita vontade de Deus. Deus tem mais para nós em nome de Jesus. Sabe, que nós possamos sair desse pequeno que temos vivido e queremos mais de Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero, para terminar, ler um texto com vocês. A palavra de Deus diz, não vou abrir, mas a palavra de Deus diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quantos creem que pode viver uma vida liberta, santificada? Glória a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora eu quero ler com vocês, eu queria que vocês repetissem comigo, mas nós vamos trazer essa frase para o presente. Desculpa, para o pessoal. Se Cristo me libertar, nós não vamos falar em conjunto, em plural, mas você vai repetir comigo assim, se Cristo me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Amém? Vamos lá. Se Cristo me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Mas declara isso com força em nome de Jesus. Agora nós não vamos ficar só no pessoal, mas quantos aqui já foram libertos por Cristo em nome de Jesus? Então vamos trazer para o presente. Se você já foi liberto, você vai dizer assim agora, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu já sou livre. Amém? Você vai declarar isso com toda a tua força, meu irmão. É para o inferno ouvir, é para o céu ouvir, porque nós somos livres em nome de Jesus. Diga assim, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu já sou livre. Mais uma vez, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu já sou livre. Nós somos livres em nome de Jesus. Como livre, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Fomos chamados para ter uma vida santa. Eu creio em nome de Jesus, meu irmão, que esse ano é um ano de arrependimento, que toda a imoralidade saia dessa cidade, porque essa cidade é santa em nome de Jesus. Esse povo é santo, nós somos uma nação santa em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. E durante esse louvor, onde você está, meu irmão? Você e Deus, faça um concerto diante de Deus. Se tem algo na sua vida que precisa ser mudado, essa é a hora em nome de Jesus. Tome posse da vitória que Cristo te deu naquela cruz. Ele morreu, Ele não morreu em vão, Ele morreu para os teus pecados, Ele morreu para você ser livre em nome de Jesus. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar.
Aleluia. Continue renovando uma aliança diante de Deus, meu irmão. É você e Deus, é com Ele. Teu assunto é com Ele, em nome de Jesus. Sabe, se tem algo que você precisa pedir perdão, talvez se você nunca pediu, peça em nome de Jesus. Algo que você tem cometido e errado, e você tem pedido perdão, mas tem errado novamente, pedido perdão, errado novamente. Essa é uma noite de cura em nome de Jesus. Peça a Deus, diga para Deus: Senhor, me ajuda. Senhor Deus, eu quero acordar amanhã como vitorioso. Eu quero vencer o pecado, eu quero vencer a minha carne. O Senhor é que manda aqui, Senhor. Começa a declarar isso para Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, se arrependa. Precisamos nos arrepender. Aleluia. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos. Quero te ver. Mostra-me o caminho pra te conhecer. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar, pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar, pra que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Eu sou teu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, nós tomamos posse da vitória da cruz, Pai. A cruz não é mais apenas uma teoria em nossa vida, mas a cruz é real na nossa vida, e a vitória na cruz é a nossa vitória. Nós tomamos posse da Tua morte e da ressurreição, Senhor, e nós cremos que como povo salvo por Ti, nós podemos sim, temos uma vida santa, uma vida correta diante de Ti, que toda imoralidade, prostituição, mentira, caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor reine na nossa vida, que nós possamos realmente fazer parte de uma nação santa, uma nação lavada pelo Teu sangue, que possamos acordar todos os dias, impulsionados pela vitória, crendo que é um dia de vitória, é um dia de conquista, é um dia que vamos vencer o pecado, vencer as tentações, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso a realizar através de nós, e a realizar em nós. O Senhor tem uma perfeita vontade, e nessa noite, nós nos apoderamos dessa perfeita vontade. Nós queremos viver a Tua perfeita vontade, Senhor. Nos limpa de todo pecado. Se há alguma sujeira em nós ainda, que precisa ser
confessada. Senhor Deus, nós pedimos perdão nessa noite, perdoa os nossos erros, perdoa toda a maldade, perdoa toda a ira, toda a contenda, Senhor, e coloca em nós um coração igual ao Teu, um coração puro, um coração santo, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser um povo santo nessa cidade, e nós declaramos que São Vicente será uma cidade santa em nome de Jesus, que toda violência, todo tráfico, toda imoralidade saia dessa cidade, porque essa cidade foi lavada pelo Teu sangue, essa cidade é uma cidade cristã, é uma cidade cheia da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua cruz, pela nossa vitória, pela Tua vitória naquela cruz, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, aleluia.